Gênesis capítulo 6, eu vou ler intercalado algumas partes desse texto, para que a gente possa entender aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos. Uma história de um personagem conhecido por todos, mas nós vamos tentar aprender aquilo que está entre linhas da sua história, porque nada é apenas aquilo que é expressado na nossa literatura bíblica, apenas naquilo que é descrito. Há coisas por trás que acontecem, espirituais. Em Deus há o natural, mas em Deus também há o espiritual, há o sobrenatural. E para que a gente entenda e compreenda as suas intervenções divinas no natural, nós precisamos entender e compreender as ações dele no sobrenatural. Então vamos lá, no verso 1 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Agora veja o verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do teu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Aqui nesses textos, nesses versos que nós lemos, nós vimos que houve uma corrupção no homem criado, recém-criado, muito grande. Foi influenciado pelas as entidades malignas que vieram viver na terra, como a Bíblia registra aqui, os chamados filhos de Deus. E ali eles começam a contaminar o homem, que começa a fazer todo tipo de maldade, todo tipo de ação maligna. E quando a gente vai estudando um pouco a Bíblia mais para frente, você vai ver que o homem chegou num ápice de maldade, de malignidade, que beira o que a gente vive hoje aqui, na sociedade de hoje. O homem se tornou mal, a mulher se tornou mal, o ser humano foi contaminado pela sua maldade e se afastou por completo de Deus. Se afastou por completo de Deus. Onde Deus está, a bondade. Onde Deus está, a benignidade. Onde Deus está, a longanimidade. Mas onde Deus não está, onde Deus se afasta, a maldade reina. Deus é luz. Onde Ele não está, vive as trevas. Quem está me entendendo? Mas em meio a essa sociedade que se afastou de Deus, em meio a essa multidão de pessoas que viveram a maldade no seu ápice, olha o que a Bíblia diz no verso 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Em meio a esse mundo cão, Noé achou graça diante de Deus. O testemunho de Noé, segundo esses dois versos, é muito forte. A Bíblia fala que ele achou graça diante de Deus. O autor de Hebreus tem uma definição muito forte sobre ele. Diz que ele viveu verdadeiramente a justiça que provém da fé. Ele foi o primeiro a experimentar do favor de Deus, da graça imerecida de Deus. O favor de Deus era a graça foi manifestada na vida de Noé. Por isso ele pôde ser o primeiro registrado na Bíblia que viveu pela fé. Abraão é aquele que ensinou, o pai da fé, mas Noé foi aquele que se expressou primeiramente através da fé. Noé era um homem, e por isso, por ter expressado a sua fé, era um homem que era reconhecido diante dos outros homens como uma pessoa justa e íntegra. Era um homem correto. Enquanto a sociedade se perdia, Noé era um homem correto. Enquanto a sociedade estava contaminada pela maldade, Noé era um homem íntegro. Era um homem que todo mundo podia se expressar
era o homem que todo mundo podia se espelhar, era o homem que todo mundo queria ou poderia alcançar como exemplo de pessoa consagrada a Deus, mas exemplo para com a sociedade também. Noé andava com Deus. A expressão andar com Deus significa relacionamento. Noé tinha relacionamento com Deus. É a mesma forma que Adão e Eva andavam com Deus na viração do dia. Todo finalzinho do dia, lá para as 6 horas da tarde, Deus aparecia para Noé e Eva, e eles conversavam e tinham um bom relacionamento. Noé também tinha esse relacionamento. Ele tinha um relacionamento de amigo com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele conversava com Deus. Por isso era um homem íntegro e correto. Por isso era um homem que achava graça diante de Deus. O autor de Hebreus também fala que ele agradava ao Senhor com suas atitudes. Noé era um exemplo. Mas não foi do nada que isso apareceu. Essa é a mensagem de hoje. Noé não chegou a ser esse homem consagrado do nada. Um estalo e fez ele se tornar um grande homem de Deus. Olha, isso pode acontecer, é bem claro. Deus pode pegar uma pessoa que não tem herança nenhuma espiritual, que não tem herança nenhuma familiar, que não tem herança nenhuma de princípios, e transformá-lo ao ponto de transformar aquele carvão num diamante maravilhoso, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus. Ele pode fazer isso? Pode. Mas Noé não. Noé era fruto, Noé era consequência de uma família que há tempos servia a Deus. Se você for estudar, depois você estuda na tua casa para a gente economizar o tempo, no capítulo 5, no verso 22 e 24, você vai conhecer um bisavô de Noé. Noé era bisneto de um homem que obteve um testemunho tão forte de Deus, tão poderoso de Deus, que apesar da Bíblia relatar a sua vida em apenas 2 versos de Gênesis e 1 verso de Hebreus, a gente pode colocar ele na prateleira de cima dos grandes homens de Deus. Noé era bisneto de Enoque. E a Bíblia fala que Enoque andava tanto com Deus, e o autor de Hebreus diz que ele agradava ao Senhor de uma forma tão poderosa, que Enoque foi trasladado, ele foi para o céu, ele foi arrebatado, ele não viu a morte. Ele tinha um relacionamento tão forte com Deus, tão próximo com Deus, tão íntimo de Deus, que Deus falou: não, eu quero trazer esse homem para viver comigo aqui. Esse homem tem que vir aqui para cima rápido, esse homem tem que vir aqui estar junto comigo, porque ele me agrada tanto, o coração dele me atrai tanto, o coração dele se aproxima tanto de mim, que ele não pode viver ali na terra, ele tem que viver aqui no céu. E a Bíblia diz que Enoque foi trasladado, foi viver lá, foi arrebatado aos céus. Ele era bisavô de Noé. O avô de Noé chamava Matusalém, filho de Enoque. A Bíblia tem poucas referências sobre esse homem, mas uma das referências que a Bíblia tem, e já virou até ditado popular, já virou dito popular, Matusalém é a pessoa que mais viveu, quase 1000 anos. Deus não tinha mudado ainda a forma que as pessoas iam viver, ele mudou depois, e Matusalém viveu quase 1000 anos, é a pessoa que mais viveu tempo. Ou seja, se a Bíblia fala que uma das bênçãos de quem teme ao Senhor, de quem serve ao Senhor, de quem busca ao Senhor, é viver muito tempo, é viver abençoado, é viver cheio da vida do Senhor, e essa vida do Senhor transforma também em vida terrena. Matusalém era o homem de Deus. Veja, começou no bisavô Enoque, veio para o avô Matusalém, e a gente fala do pai, Lameque. E a Bíblia diz que Lameque, quando Noé nasceu, o pai de Noé, a Bíblia diz que Lameque profetizou sobre o seu filho, lançou uma profecia sobre a vida de Noé. Eu gostaria de ler com você, verso 29 do capítulo 5, por favor. Vamos começar em verso 28 para a gente entender.
Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Preste atenção, Noé não era apenas filho de Lameque, Noé era filho da profecia de Lameque. Noé não era apenas gerado pelo pai dele, ele era filho profético do pai dele também. Havia sobre ele não só genética de sangue, ou só genética espiritual que vinha de Enoque, de Matusalém e Lameque. Ele também era filho de algo que foi profético na vida dele. O pai dele, ao nascer, disse: Noé, você será descanso. Noé, você será um destaque. Noé, você será uma referência. Em meio a essa terra maldita, em meio a essa terra amaldiçoada, você será uma expressão do descanso do Senhor. Veja o que eu estou querendo dizer, irmãos. A vida de Noé foi o que Noé foi devido a que a sua família profetizou, ministrou, declarou, buscou em Deus. Se você quer que seus filhos sirvam ao Senhor, se você quer que seus filhos estejam na casa de Deus, seus netos, se você quer que a sua casa seja uma expressão do reino do Senhor, siga o exemplo de Enoque, siga o exemplo de Matusalém, siga o exemplo de Lameque. Tenha uma vida de consagração a Deus, ao ponto de Deus querer você para perto dele. Sirva ao Senhor para que você tenha uma longa vida de bênçãos na terra, como Matusalém teve. E profetize, profetize, profetize bênção sobre a sua casa. Quem está me entendendo, diga amém. E aí a consequência foi maior. A Bíblia diz que não parou em Noé, a bênção continuou na família de Noé. Noé é conhecido pela história da arca. Deus aparece para ele e fala: olha, vou destruir o mundo, tudo que eu criei. Vou destruir o homem, porque o homem se tornou corrupto, o homem se tornou mau. Vou destruir os animais também, então você vai e me constrói uma arca grande, era gigantesca, muito maior do que esse templo aqui. E Noé gastou anos e anos construindo aquela arca, com seus filhos ajudando ele. E quando ele terminou a arca, a Bíblia fala que Deus diz a ele: eu vou estabelecer uma aliança contigo e com seus filhos. Dentro da arca vai entrar você, sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. E vou estabelecer uma aliança com você. Isso está no capítulo 5, verso 18. Quando eu entro na consequência hereditária e espiritual de Deus, quando eu profetizo sobre a minha família, quando eu declaro e sigo exemplos e ministro sobre a minha casa, e sou como Noé, Deus estabelece uma aliança com minha vida, com a minha família, com os meus filhos, com a minha herança. Não parou em Noé, continuou depois de Noé. Eu quero meus filhos abençoados. Quem quer seus filhos abençoados aqui? Até quem é solteiro e não tem filho pode declarar. Quem quer ter seus filhos abençoados aqui? Quem quer ter sua casa com aliança firmada diante de Deus? Deus deu isso a Noé. E aí a Bíblia fala também que quando, olha só que interessante, a arca, Deus deixa isso claro, ela foi preparada também para os animais, mas acima de tudo ela foi preparada para Noé e sua família. Deus ia destruir tudo, mas a arca foi preparada para Noé e sua família. Aí tem 2 coisas muito interessantes do texto. A primeira, a Bíblia diz que depois que a família entrou e os animais entraram, foi Deus que fechou a porta. Não foi Noé que fechou a porta, foi Deus que fechou a porta, foi Deus que lacrou aquela porta. Ali, quando todo mundo entrou e a chuva ia cair, a tempestade ia cair, o dilúvio ia cair, Deus fechou a porta. Quando eu tenho a vida como Noé, é Deus que guarda a minha porta. É Deus que aguarda ali dentro, que nos guarda dentro da arca, nos protege dentro da arca, e é Ele que se põe na porta. É o que o salmista diz: o guarda de Israel não dorme nem dormita, Ele está de prontidão para te proteger.
Foi Deus que fechou a porta da arca. É Deus que está diante da porta da tua casa. É Deus que está diante da porta da sua empresa. É Deus que está diante da porta da sua família. É Deus que está diante da porta de onde você for. É Ele que guarda a sua saída, a sua chegada, a sua entrada. É Ele que está protegendo a sua casa. Seja como Noé, e Ele vai ser o guarda da sua vida. E a outra coisa que eu vejo é que o mundo estava caindo, né? Quando a gente vê assim o céu fechado hoje em dia, quando a gente vê o céu fechado, a gente fala, o céu vai cair. É assim ou não é? Imagina naquela época, imagina o dilúvio, que as águas subiram ao ponto da arca parar no Monte Arará, alto. Que as águas subiram e destruíram e mataram tudo que vivia naquela região. Imagina a chuva que foi. E aí você pode pensar comigo que houve tempestades, você pode ver que houve tsunamis, houve outras coisas que fizeram a destruição ficar grande. As águas pegaram força por causa do vento, não era só apenas encher, a força vinha para que houvesse destruição, para que as embarcações daquela época não sobrevivessem a não ser a arca. O mundo estava caindo lá fora, mas Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras estavam protegidos na arca. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Os anjos do Senhor, estou citando Salmos 91, os anjos do Senhor estão acampando ao seu redor para te proteger. O mundo pode estar desabando lá fora, mas aquele que tem aliança como Noé tinha com Deus, de andar com Deus, a sua família, a sua casa está protegida na arca. E é Deus que guarda a porta. Fala para o teu irmão que está do seu lado, quem está guardando a minha porta é Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém ou não? Eu quero que você entenda hoje que aquilo foi, não sei se está certa essa expressão, hereditário. Começou em Enoque, depois foi para Matusalém, depois para Lameque, que profetizou sobre o filho dele. Isso tudo encheu a vida de Noé de uma forma poderosa, que levou Noé a fazer uma aliança dos seus filhos, uma aliança da sua esposa, das suas noras para com Deus, que levou Noé a se proteger e sua família dentro da arca, e Deus ser a porta, Deus ser a guarda. E a Bíblia diz que quando a água desceu, e aconteceu aquilo que a gente conhece na história, eles não ficaram apenas 40 dias e 40 noites, eles ficaram quase 200 dias dentro da arca. 40 dias e 40 noites foi a chuva que não parava. Depois até a água baixar, a Bíblia diz que Noé solta um corvo, o corvo volta e não traz nada, depois solta a pomba, volta e não traz nada, depois solta a pomba e ela traz um galinho no bico. Depois eles esperam mais 7 dias, solta a pomba e ela não volta. Aí eles esperam mais 7 dias, aí abre a arca. Aí vem algo poderoso para você colocar no teu coração, para você trazer para a sua família. A Bíblia diz que o Noé desce da arca, desce os animais. Imagina que os animais saíram correndo, né? Desce lá ele, a esposa, os seus 3 filhos, as suas 3 noras. E Noé, depois de ver tudo aquilo, a Bíblia diz que ele edifica, preste atenção, meu irmão, minha irmã, edifica um altar ao Senhor, faz uma oferenda ao Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Ele fez um culto de adoração, ele edificou um altar para celebrar tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele, mas também para constituir aquilo que Deus ainda ia fazer. O altar é para isso, é para celebrar aquilo que Deus fez na sua vida e para determinar aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz que ele arruma o altar, e quando ele faz a oferenda de adoração, de sacrifício, a expressão que a palavra de Deus usa é: o aroma subiu no nariz do Senhor. Deus aspergiu,
sentir o cheiro daquela adoração, sentir o cheiro daquela consagração. Quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, quando nós adoramos ao Senhor com integridade e inteireza de coração, quando nós nos devocionamos ao Senhor de uma forma poderosa, a nossa adoração sobe como um cheiro suave diante de Deus. E adoração não é só cantar, e adoração não é só louvar, e adoração não é só no culto, adoração é um estilo de vida. Quando você tem um estilo de vida de adoração de espírito e verdade, seja no negócio, seja no trabalho, seja no relacionamento familiar, seja onde você estiver, aquilo sobe como aroma diante de Deus, e Ele se agrada. E sabe o que aconteceu, irmão? Deus estabelece que não mais iria, e a expressão que a Bíblia usa no capítulo 8, verso 20 e 21 é: Deus não ia mais amaldiçoar e destruir o ser humano. E Ele estabelece um arco, que é o arco-íris, nos céus, porque quando a chuva viesse, Deus ia olhar o arco e ia dizer: eu não posso amaldiçoar e nem destruir o ser humano. Preste atenção. Quando eu edifico um altar ao Senhor, na minha família, na minha casa, esse altar impede a destruição e a maldição dos meus entes queridos. Esse altar impede a maldição de chegar na minha casa. Esse altar impede a destruição de chegar na minha família. Esse altar impede a destruição de chegar onde eu estou, nos meus filhos. Eles podem estar do outro lado do mundo, eles podem estar fazendo faculdade, eles podem até não estar servindo ao Senhor, mas se meu altar está aceso diante de Deus, sobe como aroma suave ao Senhor, e Ele determina de lá do céu a bênção, a proteção, e não permite que a maldição e a destruição alcance meus entes queridos. O altar, se ele estiver aceso, se o altar estiver aceso, sobe como aroma suave diante de Deus. Como é importante nós fazermos isso, como é importante eu consagrar um altar ao Senhor diário, consagrar um altar ao Senhor constantemente, deixar que a minha adoração, a minha vida, meu estilo de vida sobe como aroma diante de Deus, porque se isso acontece, a maldição não me alcança. Acontece o que está escrito na Bíblia em Provérbios: maldição sem causa não pega. Pode soltar a maldição que for na tua vida, se a minha vida estiver estabelecida no altar ao Senhor, a maldição não me pega. Pode ser macumba, pode ser feitiçaria, pode ser o que for, a maldição não pega. E a destruição não alcança. É o que a Bíblia fala lá no livro de Êxodo, quando o destruidor passou pelo Egito, destruiu, matou os primogênitos da casa do egípcio. Mas quando foi o destruidor, chegou perto da casa do israelita, e ali tinha a marca do sangue do cordeiro no umbral da porta, o destruidor se afastava. O altar do Senhor permite que você marque a tua casa com o sangue de Cristo Jesus. A destruição não vem, a maldição não vem. Quem está me entendendo, diga amém. Isso tudo porque Noé aprendeu com seu bisavô, com seu avô, com seu pai. Entendeu a mensagem, irmãos? Entendeu a responsabilidade, irmãos? A mensagem não é muito para Noé, não. A mensagem é mais para os Enoques aqui presentes. A mensagem é para os, amém, toma posse, para os Matusaléns aqui presentes. Quem quer viver muito aqui, irmãos? Pouca gente, quem quer viver muito aqui, irmãos? A mensagem é para os Matusaléns aqui presentes. A mensagem é para os Lameques aqui presentes. A gente vai vendo na Bíblia, a gente estuda tantas pessoas que foram instituídas por Deus para influenciar apenas uma pessoa. Lameque tem uma palavra profética registrada, só isso.
Ele profetizou que o filho dele seria um descanso para aquela sociedade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Acabou. Aí você fala, meu Deus do céu, mas foi só um versículo. Mas que versículo poderoso, que profecia poderosa. Em Noé, Deus estabeleceu a aliança dele, por causa de uma profecia. Vocês estão entendendo, irmãos? A Bíblia diz que Mordecai investiu numa pessoa, numa filha adotiva dele, chamada Hadassa, que depois se tornou rainha Esther, e aquela mulher salvou o povo de Israel, porque Mordecai investiu nela. Se Mordecai não tivesse investido em Hadassa, se Mordecai não tivesse investido naquela menina que ele criou, desde quando ela era criança, o povo de Israel teria sido destruído. Perceba a sua responsabilidade, Enoques. Andem com Deus. Andem com Deus, vovô, ande com Deus, papai, mamãe, ande com Deus. Ande com Deus. Profetize sobre a sua casa. Bispo, mas meus filhos já são todos adultos. Meus filhos já não têm mais, eu não tenho mais esse contato especial com eles, eu não mando mais nada na vida deles. Ok. Pode ser que a sua influência natural sobre eles seja pouca ou já tenha acabado, mas a sua influência espiritual é para o resto da sua vida. Você é pai, profetiza. Meus filhos vão servir ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu não abro mão. Vocês estão entendendo, irmãos? Andem com Deus. A gente influencia muito mais as nossas crianças com o nosso exemplo do que com nossas determinações. Tem gente que não larga um copo de cerveja e vira para o filho, ó, bebida faz mal, bebe não. Gostoso, faz mal. Você acha que o menino vai aprender o quê, gente? Enquanto você puder dizer não para ele, está tudo bem. O dia que você não estiver vendo ele, o que ele vai fazer? Estou dando um exemplo bem pequeno, bem simples, para não falar os outros maiores, grandiosos. Eu te falo em nome de Jesus hoje, Enoques, andem com Deus. Andem com Deus. Lameques, profetizem sobre a sua casa. Descanso. Meu filho vai ser um descanso no meio dessa sociedade. E sabe o que você vai gerar na sua família? Eu vou terminar agora. Sabe o que você vai gerar na tua família? Noés. Homens e mulheres que o mundo vai estar desabando lá fora, mas estarão protegidos dentro da arca. Homens e mulheres que a chuva, a tempestade vai estar lá fora e Deus vai estar na porta, falando, daqui não passa. Homens e mulheres que vão estar estabelecendo o altar diante de Deus, e a sua consagração vai ser como um aroma suave subindo a Deus. E Noés, que serão levantados através da sua profecia, através do seu andar com Deus, vão impedir que as suas gerações sofram destruição e maldição. Produzam Noés.